Boa tarde, bom dia a todos e a todas. Nos ouvem bem? Sim, bom dia. Sim, estamos ouvindo bem. Muito obrigada. Bom, sem maiores delongas, eu, professora Carolina Merida e o professor Murilo Couto Lacerda, daremos início ao painel de número 12, que é intitulado Regulação e Compliance no Agronegócio, Governança, Regulação e Compliance no Agronegócio. Nós orientamos a todos os autores e coautores de trabalho que o tempo máximo por trabalho é de 10 minutos. Então, se for mais de um coautor à apresentação, peço que vocês se organizem para a gente não extrapolar esse prazo individual. Bom, sendo assim, a gente gostaria de agradecer inicialmente a participação de todos e todas. O nível dos trabalhos que nós recebemos realmente foi espetacular a cada ano em que nós participamos dos congressos de Iberojur como coordenadores de grupo de trabalho. É sempre surpreendente, né, como os autores e coautores conseguem superar a qualidade dos trabalhos apresentados em anos anteriores. De igual modo, né, penso que o professor Murilo também gostaria de agradecer e parabenizar a todos de início. E eu vou nós procuraremos seguir aqui a ordem que foi proposta no programa final do Congresso. Então, a gente inicia com a apresentação da Carita. Carita está a postos, né? Carita Batista Gomes Andrade, que desenvolveu uma pesquisa em coautoria comigo, né, com a professora Carolina, intitulada Certificação RTPS na difusão global da soja sustentável e seus efeitos extraterritoriais no Brasil. A palavra está com você, Carita. Olá, meu nome é Carita, eu sou mestranda da Universidade de Rio Verde. Cumprimento a todos e, em especial, quero cumprimentar a minha orientadora, professora doutora Carolina Merida, e também o meu co-orientador, professor doutor Murilo Couto Lacerda. Quero externar também a minha satisfação em poder participar do evento. A temática do meu artigo, ela envolve, então, desenvolvimento sustentável e análise de uma norma não estatal. O tema é a certificação RTR da soja sustentável e seus efeitos extraterritoriais no Brasil. A sigla RTRS significa Roundtable on Responsible Soy, em tradução, mesa redonda de discussão da soja responsável. A RTRS, ela é uma organização internacional, ela foi fundada em Zurique, na Suíça, em 2006. E através, então, de uma plataforma multiglobal, ela envolve atores do agronegócio, como produtores rurais, empresas, bancos, tradings, ONGs, tudo em prol da discussão da soja, da cadeia de valor da soja. Desde, então, a fase de produção até a fase de comercialização. A RTRS, então, ela tem alguns indicadores, normas e exigências dentro de parâmetros ambientais e parâmetros também trabalhistas. E ela foi eleita para o estudo mais aceitas e também exigidas pelo mercado internacional. Então, o que justificou, o que motivou o estudo? Alguns fatores. A atuação, cada vez mais premente, então, dessas organizações e instituições
de interesses sociais, na configuração dessas relações privadas, essa nova governança, até transnacional, que pode ser de forma híbrida entre o setor público e o setor privado. Outro fator é o crescimento extraordinário na produção da soja, especialmente pela questão do acréscimo da demanda por alimentos em todo o mundo. E outro fator também relevante é a questão da preservação dos recursos naturais. Então, o problema, né, a questão a ser investigada é se a certificação RTRS, ela pode alterar a forma de produção da soja e até que ponto uma organização com atores globais, não estatais, tem legitimidade para impor exigências que, inclusive, possam produzir efeitos extraterritoriais nos países produtores. Então, essa será a questão a ser investigada. E o objetivo será verificar, então, a aplicabilidade da certificação RTRS na dimensão da sustentabilidade. E também analisar como normas não estatais, elas podem influenciar, inclusive, na soberania de um Estado nacional. Então, de forma mais específica, nós dividimos o trabalho em 4 capítulos. O primeiro capítulo, ele vai tratar, então, do direito sobre o viés da governança transnacional, trazendo, então, essas relações privadas que estão com força de regulação. No segundo capítulo, nós vamos tratar de desenvolvimento sustentável e certificação da soja. Nesse capítulo, para demonstrar que uma produção mais sustentável, ela vai mitigar os impactos ambientais. No terceiro capítulo, nós vamos falar mais sobre as externalidades da certificação RTRS, verificando, então, todo o processo da certificação RTRS, desde quando a certificação é solicitada, até que seja feita uma auditoria, verificando as conformidades e as não conformidades daquela propriedade rural, também a fase de adequações, a fase de implantação de boas práticas em relação ao uso do solo, em relação ao uso da água, também em relação a descarte de embalagens. Então, aqui, e até a fase final, que é a obtenção do selo de qualidade. Então, nesse capítulo será específico para trazermos todas as especificidades da certificação RTRS. Também a questão das vantagens, né, econômicas, e verificar se ela é viável, tanto para o pequeno produtor, quanto para o médio produtor e o grande produtor. Então, esse capítulo vai ser mais específico sobre a certificação RTRS. E no quarto capítulo, e último capítulo, né, analisar os efeitos extraterritoriais da RTRS no Brasil. Analisando, então, a norma de desmatamento zero da RTRS, que é exigida, né, sobre o desmatamento legal do Brasil. E também um paralelo à nova regulamentação da União Europeia, que, para importar produtos como a soja, também exige que sejam esses produtos oriundos de propriedades com desmatamento zero. Então, nesse capítulo, a gente vai verificar se há aí uma contradição, se uma norma não estatal, ela está em consonância ou não com uma norma estatal. Então, tudo sob a perspectiva da normativa brasileira. E para que o estudo fosse feito, nós, então, fizemos uma pesquisa mais de caráter exploratório,
e uma abordagem qualitativa, utilizamos de uma pesquisa bibliográfica, onde os dados foram obtidos através de artigos científicos, de livros, de documentos internacionais e de leis. E com todo esse aparato, com toda essa pesquisa feita, concluiu-se, né, que realmente a certificação RTRS, ela promove, né, uma nova forma de governança, ela consegue alterar, então, essa produção dentro da sustentabilidade, ou seja, dentro do ambientalmente correto, do socialmente justo e do economicamente viável. E também representa um fator agregador de valor ao produto e também uma qualidade no processo produtivo, né? E concluiu-se também que é imperioso, né, o diálogo entre as nações envolvidas no alcance de um acordo sobre essas regras que possibilite não apenas o avanço do mercado, mas também o equilíbrio de interesse dos atores estatais e não estatais envolvidos na cadeia global de produção de soja, uma vez que referida regulação privada, ela produz efeitos extraterritoriais. Então, o artigo, eu acredito que vai contribuir para novas reflexões e novas discussões, tanto no âmbito acadêmico, jurídico e empresarial rural. Deixo aqui meus agradecimentos. Muito obrigada a todos pela atenção. Muito obrigada, Carita. Para uma questão de otimizar o nosso tempo aqui, a gente vai dividir ou subdividir o painel em blocos de 3 apresentações, e aí a cada 3 apresentações a gente faz comentários e abre para as perguntas, né? Caso alguém que esteja participando de forma online queira já deixar registro de algum questionamento ou algum comentário, a cada 3 apresentações, a gente vai retomar esses questionamentos do chat e os presenciais aqui para fomentar o debate. Bom, dando sequência ao grupo de trabalho, gostaria de saber se a Joânora está nos ouvindo. Sim. Ótimo. Bom, antes de passar a palavra a Joânora, eu só gostaria de registrar aqui, em meu nome, em nome do professor Murilo, a gratidão de termos o professor Nivaldo, né, o professor doutor Nivaldo, que é professor do programa de pós-graduação em Direito Profissional do Agronegócio e Desenvolvimento da Universidade de Rio Verde, e também registrar a presença do vice-reitor e pró-reitor de graduação da mesma instituição, o professor Arício. Muito obrigada, é uma honra tê-los aqui conosco nesta tarde espanhola, manhã aí, final de manhã no Brasil. Bom, o próximo trabalho, então, é de autoria da mestranda Joânora Lira da Silva, em coautoria com a professora doutora Regiane Silva Guimarães e professor Murilo Couto Lacerda. O tema da pesquisa é Regulação dos Contratos Inteligentes no Agronegócio, Desafios e Perspectivas para a Segurança Jurídica. A palavra está contigo, Joânora. Saudações a todos. É uma honra estar aqui hoje no 6º Congresso Internacional Direito, Governança e Inovação, compartilhando a minha expertise como mestranda do Direito do Agronegócio e Desenvolvimento da Universidade de Rio Verde, Brasil. Meu nome é Joânora Lira da Silva e sou apaixonada pelo estudo das interseções entre o direito e o setor do agronegócio. E também agradeço a colaboração dos coautores, doutora Regiane Silva Guimarães e doutor Murilo Couto Lacerda, pela realização deste trabalho. Nessa palestra, discutiremos a regulação dos contratos inteligentes no agronegócio, desafios e perspectivas para a segurança jurídica. O presente trabalho busca elucidar os dilemas, controvérsias e desafios jurídicos referentes aos contratos inteligentes no agronegócio brasileiro,
de modo a fomentar a reflexão a partir do surgimento dos programas autônomos que autorizam acordos entre produtores e compradores sem necessidade de intermediários, os denominados smart contracts, realizados por meio de novas tecnologias, como das blockchains, que garantem a transparência por meio de registros em um livro-razão, segurança nas transações por meio de criptografia e descentralização, tornando-os imutáveis e resistentes a adulterações, preservando o histórico das transações e garantindo a rastreabilidade, bem como agilizando os processos e reduzindo custos. Esses contratos baseados em código executável automaticamente, sem a necessidade de intervenção humana, seguindo a lógica programada, têm o potencial de revolucionar as transações comerciais, trazendo eficiência, aumentando a velocidade e a autonomia nas transações agrícolas, vez que são programados com cláusulas específicas capazes de se auto-executarem. No entanto, a adoção generalizada desses contratos enfrenta desafios significativos relacionados à regulação e à segurança jurídica. O problema proposto nesta pesquisa, a partir da análise das novas tecnologias e sua atualização nos contratos no agronegócio e as perspectivas para a segurança jurídica nessas transações, busca-se responder a seguinte questão: quais são os obstáculos a serem superados e as possíveis soluções para a segurança jurídica na regulação dos contratos inteligentes no agronegócio brasileiro? O objetivo da investigação são, primeiro, identificar os desafios e perspectivas da regulação dos contratos inteligentes no agronegócio brasileiro, com foco na segurança jurídica. Segundo objetivo, analisar os contratos inteligentes como uma inovação tecnológica na área do direito e tem sido amplamente utilizado no setor agrícola, trazendo benefícios como automatização, transparência, autonomia, imutabilidade e eficiência nas transações. Terceiro objetivo, demonstrar que a falta de regulamentação específica pode gerar incertezas jurídicas. E, por último, o último objetivo é avaliar a adequação das estruturas legais existentes no Brasil, como o Código Civil Brasileiro, a Lei Geral de Proteção de Dados e a própria Lei do Agronegócio, no contexto dos contratos inteligentes, visando identificar possíveis lacunas, conflitos e desafios para garantir a segurança jurídica e propor medidas e ajustes necessários para adaptar essas estruturas legais às peculiaridades do contrato inteligente. A metodologia utilizada nessa pesquisa adota uma abordagem qualitativa e exploratória. Será realizada uma revisão bibliográfica aprofundada, abrangendo publicações científicas, legislações pertinentes aos contratos inteligentes, ao agronegócio e à segurança jurídica. Além disso, serão analisados estudos de caso e exemplos práticos de contratos inteligentes no agronegócio para compreender suas aplicações e desafios específicos práticos. Os princípios que nortearão a análise dos resultados incluem a validade jurídica dos contratos inteligentes, a identificação das partes envolvidas, a segurança das transações, a proteção dos direitos dos envolvidos e a resolução de disputas. Ao considerar esses princípios, busca-se identificar as lacunas regulatórias existentes e propor soluções para aprimorar a segurança jurídica nos contratos inteligentes no agronegócio brasileiro.
As principais conclusões são: primeiro, no contexto do agronegócio brasileiro, a falta de uma lei específica para regular exclusivamente os contratos inteligentes não impede sua utilização e adoção. Pelo contrário, os contratos inteligentes podem se beneficiar das leis gerais existentes no Brasil, que regem os contratos em geral, como o Código Civil Brasileiro, a Lei de Proteção de Dados e a própria Lei do Agronegócio. Essas legislações fornecem uma base sólida para garantir a segurança jurídica nos contratos inteligentes, abrangendo aspectos contratuais, proteção de dados e responsabilização. No entanto, é fundamental que haja a adaptação dessas leis às peculiaridades dos contratos inteligentes, a fim de preencher eventuais lacunas e proporcionar uma regulamentação eficaz para essa forma inovadora de contrato no agronegócio. A segunda conclusão: a adoção de tecnologias como a blockchain pode desempenhar um papel importante na segurança e na rastreabilidade dos contratos inteligentes no agronegócio. A utilização de contratos padronizados e cláusulas claras também contribuem para reduzir ambiguidade e interpretações equivocadas. Terceira conclusão: a resolução de disputas é um desafio a ser enfrentado na regulação dos contratos inteligentes, podendo considerar a implantação de mecanismos eficientes e transparentes de resolução, como a mediação e a arbitragem, que sejam adequados para lidar com disputas decorrentes de contratos inteligentes. E última conclusão: apesar do Brasil não possuir normas gerais que podem ser adaptáveis aos contratos inteligentes, a necessidade de uma regulamentação específica se faz imprescindível. A criação de um ambiente jurídico exclusivo, claro e robusto trará segurança jurídica não apenas para produtores e compradores, mas também para todos os agentes envolvidos. Essa regulamentação específica para os contratos inteligentes no agronegócio impulsionará o desenvolvimento sustentável e a inovação jurídica do setor agrícola brasileiro, contribuindo para a modernização e fortalecimento dessa importante área da economia brasileira. E agradeço a todos pela atenção. Muito obrigada, doutora Joânora. Também um excelente tema de pesquisa. Conforme proposto, vamos dar sequência à terceira apresentação desse primeiro bloco e depois a gente vai tecer nossos comentários e também, né, caso alguém tenha perguntas, a gente vai endereçar os questionamentos. Bom, terceiro trabalho pela ordem aqui do programa é de autoria do professor Dr. Nivaldo dos Santos e do mestrando Edson Pereira da Silva, com o tema Pirataria das Sementes, uma análise acerca da responsabilização penal e sua efetividade no combate à prática. Primeiro, bom dia a todos, agradecer aí a deferência da mesa, aos colegas Carolina e Murilo pela coordenação. É uma breve apresentação inicial, depois eu vou repassar para o mestrando Edson. O trabalho de pesquisa ele está dentro da linha de pesquisa Direito do Agronegócio e Regulação, do mestrado profissional em Direito do Agronegócio da Universidade de Rio Verde, dentro de uma perspectiva de tratar inovações tecnológicas no agronegócio, especialmente a produção de sementes, cultivares, as suas implicações de natureza penal, especialmente a pirataria de sementes. Vou já passar diretamente ao Edson, porque o nosso tempo é muito curto. Edson.
Buenas tardes a todos. Mi nombre es Edson Pereira da Silva y soy estudiante de maestría del programa en Derecho del Agronegocio, con énfasis en regulación y sostenibilidad, en la Universidad de Rio Verde, Goiás, Brasil. En primer lugar, me complace enormemente formar parte de las presentaciones de trabajos científicos del sexto CIDIRIM. Quiero agradecer especialmente a mi querido supervisor, el profesor Nivaldo Santos, quien me ha guiado en este trabajo y me ha estado orientando en la elaboración de mi disertación de maestría. Extiendo mis saludos a los queridos profesores del programa de maestría de la Universidad de Rio Verde, profesor Murilo Couto y profesora Carol Merida, quienes en este acto figuran como coordinadores de este panel, y a los demás colegas participantes. Bien, sin más preámbulos, vamos al trabajo. La investigación tiene como tema la legislación de variedades vegetales, o ley de cultivares, centrándose en la piratería de semillas. En este sentido, la pregunta de investigación es, ¿hasta qué punto las sanciones impuestas por las leyes especiales son suficientes para frenar la práctica de la piratería de semillas? Por lo tanto, la problemática se justifica en la necesidad de frenar dicha práctica, dada la importancia del agronegocio no solo para la economía nacional, sino también para la alimentación mundial. En este punto, la semilla, uno de los principales insumos para la producción masiva de cultivos, debe preservar al máximo su calidad, no solo para la sostenibilidad de la producción, sino también para la calidad misma de los alimentos ofrecidos a los consumidores. El objetivo general es proponer una reformulación de la legislación de variedades vegetales y de protección intelectual, específicamente en lo que respecta a las sanciones penales para los infractores correspondientes. Con el fin de alcanzar el objetivo general propuesto, se plantean los siguientes objetivos específicos. En primer lugar, estudiar las principales normas que versan sobre semillas, desde las administrativas hasta aquellas que tratan sobre sanciones penales. En esta parte del trabajo, haremos un enfoque general de las principales legislaciones que aborda el tema, como la ley de cultivares, la ley de biosolidaridad, la ley de plantas de semilla, la ley de propiedad intelectual, así como sus respectivos reglamentos. En la segunda parte de la investigación y de los objetivos específicos, analizaremos los principales problemas enfrentados por la piratería de semillas y sus consecuencias, que van desde la pérdida de productividad hasta la calidad de los alimentos ofrecidos a los consumidores. Por último, la idea es cuestionar la eficacia de la legislación vigente en lo que respecta a la lucha contra esta conducta, cual sea piratería de semillas. El método a utilizar será el dedutivo hipotético, que consiste en la construcción de conjeturas, es decir, premisas con alta probabilidad y que sean similares, basadas en las hipótesis, es decir, si las hipótesis son verdaderas, las conjeturas también lo serán. De este modo, el estudio partirá de un enfoque general sobre la legislación de semillas y culminará en la eventual formulación de la legislación actual en lo que respecta a las sanciones para los infractores de la ley. Y espera que el resultado sea la inhibición de esta práctica perjudicial no solo para la calidad de los cultivos, sino también para el medio ambiente y la alimentación humana. Entonces, eso es todo. Se destaca que la investigación aún está en curso, por lo que puede haber algunas lagunas, las cuales, si los desean, pueden hacer sugerencias al respecto. Estoy abierto a comentarios, sugerencias o incluso preguntas. En conclusión, muchas gracias a todos por su atención. Muito obrigada, professor Nivaldo e Edson.
enquanto o professor Murilo aqui vai checando se a gente recebeu algum questionamento, eu gostaria de reiterar, né, a qualidade dos trabalhos apresentados e fazer breves comentários aqui a título de contribuição para cada um dos autores, tendo em vista que o diálogo que existe entre esses três primeiros temas, na verdade, é mais com relação ao tema central do GT do que propriamente diálogo entre os trabalhos em si, né? Então, o primeiro trabalho sobre a certificação RTS, tenho uma certa suspeita para comentar, porque eu atuo aqui como coautora, mas, enfim, né, a gente tem debatido muito no âmbito das disciplinas ali do mestrado, e eu tenho dialogado bastante com a Carita e outros mestrandos a respeito dessa importância de a gente pensar uma perspectiva de governança e regulação do agronegócio desde o Sul, né, com uma visão do Sul global, que não é ainda muito comum, especialmente em congressos internacionais, né? A gente sempre tem muitos autores estrangeiros sendo citados como referência, e isso é bom, não é para deixar de utilizar essas referências, mas a gente precisa ser um pouco crítico também, trazer uma perspectiva mais brasileira, né? Dado o tamanho, o porte do agronegócio do país. Então, se eu puder contribuir com algum comentário, seria nesse sentido, né, de tentar trazer uma visão um pouco crítica a respeito desse tema e sob a perspectiva brasileira, né, do sul para o norte e não só do norte para o sul, né, de que forma o agronegócio brasileiro participa desse debate, né, sobre certificações relacionadas à sustentabilidade, enfim, para a gente contribuir de forma mais direta e decisiva para os parâmetros, para os estándares que são utilizados não só para a obtenção da certificação, mas para a acuracidade, né? Para depois para a medição, os mecanismos de monitoramento com relação a esses estándares. Depois, com relação ao trabalho, segundo trabalho, né, um resumo submetido pela Joânora, professora Regiane e professor Murilo, não sei qual que será o viés do artigo final, né? Mas tem sido muito debatido no âmbito de tecnologia blockchain e agronegócio, investimentos, né, que utilizam blockchain, investimentos em imóveis produtivos, a própria tokenização, né, desses investimentos também é um tema bastante interessante, atual, e que envolve a tecnologia blockchain. Então, talvez fosse interessante para dar uma delimitação um pouco mais afunilada, né, no tema da regulação dos contratos inteligentes no agronegócio, para não ficar um tema tão aberto, porque o tema aberto a gente já tem alguns pesquisadores trabalhando, talvez fosse interessante uma lupa, né, mais próxima a essa tendência de tokenização de investimentos em imóveis rurais produtivos, e isso tem interesse direto para o agronegócio brasileiro, né? E, por fim, o terceiro trabalho sobre a pirataria das sementes, achei muito, muito interessante essa abordagem, né? Surgiu até de uma discussão que a gente teve em sala de aula também, durante a disciplina de Direito do Agronegócio, pelo menos o tema, né, de cultivares, enfim, esse olhar para uma norma que não é tão debatida na academia, talvez não tanto como deveria. E aí, só também a título de contribuição, pensando na dinâmica, né, das fronteiras brasileiras e da pirataria de forma mais ampla, mais incluindo a pirataria de sementes, talvez fosse interessante trazer uma abordagem aqui, uma perspectiva sobre a cooperação internacional, né, nessa pirataria de sementes, já que você aborda a responsabilidade penal, porque a gente sabe que nas fronteiras do Mercosul, especialmente pelas fronteiras do Paraguai, né, mas não só, existe uma circulação, né, de produtos, não só de sementes, mas de outros produtos que são utilizados na atividade do campo e que provavelmente, né, um dos grandes problemas que deva ser observado ao final da pesquisa é essa ineficiência estatal brasileira ou de qualquer país isoladamente de lidar com esse tipo de crime, né? Então, talvez fosse interessante, não sei se já está na perspectiva dos autores e, enfim, se o Edson for seguir com esse tema para a dissertação, seria interessante trazer uma abordagem de cooperação internacional, uma perspectiva, pelo menos mercosulina,
né? E aí temos aqui na plateia um especialista em cooperação penal internacional, o professor Arício, né, que estudou isso na tese de doutorado, na tese de pós-doutorado, então pode ser que seja interessante depois um diálogo nessa perspectiva. Eu passo a palavra ao professor Murilo, também para que ele possa tecer os comentários e fazer as considerações sobre os 3 primeiros trabalhos. Primeiro quero agradecer a todos, né, que apresentaram o trabalho nesse GT. Não tem nenhuma consideração específica, né? Alguns a gente já até conversou sobre o tema e acredito que as colocações que a professora Carolina colocou seja bastante pontual a cada um de vocês. Só agradecer mesmo de forma geral, assim, para todo mundo pela explanação, que foi muito objetiva, né? Observando o tema e também de forma bastante metodológica, tenho certeza. Não, pode continuar. Bom, então, antes de dar sequência ao segundo bloco de 3 apresentações, eu gostaria de registrar a presença do professor doutor Rogério Luiz Neri da Silva, né, também colega, professor. É uma honra tê-lo aqui conosco. Bom, dando sequência, vamos convidar a autora Patrícia Machado Ezerhard, não sei se é assim que pronuncia, Patrícia, me desculpe, com o título Planejamento Sucessório em Empresas Familiares Rurais, Holding e Governança Corporativa e Familiar. Esteja com a palavra, doutora Patrícia. Bom dia, professora. Esse é sempre um detalhe que acontece, a pronúncia do sobrenome, mas está certo, sim. Eu posso subir uma apresentação? Deixa eu só verificar aqui se eu consigo liberar. Acho que agora você consegue, se você quiser tentar, Patrícia. Uhum. Perfeito, está aparecendo aqui para a gente. Vamos lá, então. Bem, então o meu artigo, ele é intitulado Planejamento Sucessório em Empresas Familiares Rurais, Holding e Governança Corporativa e Familiar. Eu me chamo Patrícia Ezerhard, como a professora mencionou. Eu sou advogada especialista em planejamento sucessório para produtores rurais e estou no mestrado em agronegócio da Universidade Federal de Santa Maria. E a minha pesquisa no mestrado é exclusivamente neste sentido de como os produtores eles estão se organizando para a continuidade dos seus negócios. Então, este artigo é uma parte, né, da minha pesquisa e que eu quero trazer para você algumas reflexões quanto à implementação da governança corporativa e familiar nas holdings familiares rurais. E por que eu trago rurais? Eu gosto sempre de deixar isso bem claro, porque acredito que todos aqui estudam o agronegócio, né? E o conceito de agronegócio ele é muito amplo, ele envolve todas as cadeias do agronegócio em si. E eu gosto de falar que eu pesquiso os produtores rurais, o campo, porque o planejamento sucessório, ele é para os produtores rurais, então é o rural em si, é do pequeno ao grande, do produtor que tem poucos hectares, mas produz do médio e do grande. Então, aqui eu vou estar falando neste sentido, para produtores rurais. E quando eu iniciei a minha pesquisa, eu senti uma grande necessidade de deixar bem claro quem que era o empresário rural e quem que era a empresa rural. E no Brasil nós temos algumas leis, que numa ordem cronológica, ela foi se especificando quem seria esse empresário e essa empresa rural. Então, o empresário em si é todo aquele produtor rural, que pode ser pessoa física ou pessoa jurídica, que trabalha, exerce, né, uma atividade profissional para a produção e circulação de bens e serviços. Então, se ele é pequeno e tem 10 hectares, mas exerce a atividade dele com a finalidade de circular o produto dele, ele é um empresário rural e possui uma empresa rural. Ele é uma pessoa física, mas ele possui uma empresa, mesmo que ele não esteja inscrito no CNPJ. E depois, então, depois que eu consegui chegar nesse conceito de empresa, empresário rural, quem seriam, né, a minha persona de pesquisa, que seriam esses produtores rurais que têm uma atividade,
Então, eu consegui encaixar que esse planejamento sucessório seria para as empresas familiares rurais, que são aquelas empresas que são geridas pelas famílias, pais e filhos, irmãos, tios e primos. Então, as empresas que estão sendo gerenciadas, os produtores rurais, que estão sendo trabalhando em conjunto para aquela finalidade econômica. E aqui, então, entra, né, além dos outros, das outras formas de planejamento sucessório, nós temos a holding, que a holding no Brasil, principalmente, ela está sendo muito debatida, e para os produtores rurais, ela é uma ótima forma de planejamento sucessório, mas se ela realmente for utilizada de uma forma que traga um benefício para o produtor rural. E aqui entra, então, a sucessão geracional e a sucessão hereditária. A sucessão geracional é aquela sucessão de gestão, é onde entra a gestão da empresa familiar rural. E a sucessão hereditária é justamente tu conseguir organizar como aquela empresa vai funcionar após o falecimento do gestor. Que além de ser gestor, ele é proprietário, na grande maioria das vezes, de todo o patrimônio. Então, quando o gestor ele falece ou ele, por algum motivo, não pode mais estar na gestão da propriedade, às vezes os herdeiros eles não sabem como dar continuidade. Então, a holding entra aqui uma forma de organizar essa sociedade, que já existe de fato, organização, né, perante toda a burocracia, e também de organizar a família em si para entender que ela é uma empresa que precisa se profissionalizar. E aqui, então, nós entramos na profissionalização das empresas com a governança corporativa e familiar, que é onde, então, a governança, ela entra, né, com os seus principais princípios de justiça, transparência, responsabilidade, para organizar os 3 círculos de uma empresa familiar rural, aqui, que é onde envolve, além das questões profissionais, envolve muita emoção, porque nós falamos de uma família que trabalha em conjunto. Então, aqui nós temos que ter bem claro os 3 círculos de uma empresa familiar, que é gestão, propriedade e família, e que os produtores rurais em si, que eu acredito que seja o principal ponto, é eles entenderem que são empresários de empresa. E aqui que entra, então, a governança corporativa e familiar, no sentido de empresa, de organização de empresa, de estar em conformidade com tudo que é necessário para essa empresa continuar, e numa governança familiar, que é onde vai se ter as regras de como a família vai trabalhar como empresa, com protocolos, com o conselho de administração e diretorias. É claro que nós temos em grandes produtores rurais, isso muito já claro para eles, mas quando nós falamos em pequenos e médios produtores rurais, principalmente no sul do Brasil, que é onde eu estou e faço a minha pesquisa, eles não têm, num primeiro momento, eles não têm essa identidade de empresa. Eles têm muita dificuldade de se enxergar como uma empresa, então é mais difícil que eles entendam a necessidade de organização. A holding, ela é uma forma maravilhosa de planejamento sucessório, mas se ela for criada no intuito somente de constituir um CNPJ e não se trabalhar com ela para essa organização familiar e empresarial, acaba que ela se torna um contrato social. E essa não é a intenção quando se faz um planejamento sucessório com holding. A holding tem que estar muito clara para os produtores, para os herdeiros, então eles precisam ter essa organização. Na pesquisa acadêmica, conjuntamente com a prática, porque eu consigo ter essa visão da prática da implementação de holding e consigo ter essa visão acadêmica. E eu sinto uma grande necessidade de nós, juristas, né, trabalharmos com a realidade do produtor rural do campo. Nós sabemos como funciona dentro das propriedades, porque é muito racional, ao mesmo tempo que é muito emocional. Então, qualquer conflito familiar impacta diretamente na empresa, que é onde geralmente eles moram, onde eles têm todas as relações familiares. Então, é uma linha muito tênue dessas duas questões do racional e do emocional.
E por isso se justifica toda essa necessidade de se pesquisar como eles estão se organizando, como se implementaria uma governança nessas empresas, como seria essa sensibilização de eles entenderem a necessidade que é para o agronegócio em geral, os produtores rurais estarem organizados por uma associação. Então, o meu artigo, ele é inicial, ele é uma pesquisa qualitativa e exploratória, é uma pesquisa de revisão, por enquanto, e eu queria trazer essas breves reflexões quanto à implementação das holdings, quanto à necessidade de profissionalização da governança, tanto corporativa e familiar. Agradeço a oportunidade de estar aqui com todos, e esse é os pontos principais do meu artigo. Muito obrigada, Patrícia. Bom, se temos um campeão aqui temático, né, esse campeão é justamente o debate sobre o planejamento sucessório das empresas rurais e sobre essa perspectiva, né, do produtor rural. Então, parabenizo a Patrícia pela escolha do tema, nós aqui, né, eu, professor Murilo e diversos colegas, professores e alunos do nosso mestrado na Universidade de Rio Verde, em Goiás, né, nós também somos de uma região em que a figura do produtor rural, né, ela é a predominante dentro do agronegócio, e de tal sorte que acho que para todos, né, espero que seja um painel de muito interesse, mas especificamente para quem pesquisa essa temática, penso que é uma importante oportunidade de debate, né, entre profissionais que estão no sul do Brasil, profissionais que estão na região centro-oeste e que têm o compartilhamento dessa mesma impressão, né, dessa necessidade de a academia olhar com uma visão mais prática e sobre o planejamento sucessório do produtor rural, né, daquele que está ali dentro da porteira, que é aquele que talvez tenha mais necessidade, que esteja um pouco mais distante, né, dessa assessoria qualificada. Então, muito obrigada, Patrícia. Dando sequência ao segundo trabalho desse segundo bloco, convido o mestrando Rafael dos Reis Bonifácio, né, eu sei que a professora doutora Mariana não estará presente conosco, eu também faço parte da coautoria desse trabalho, para que apresente, então, a sua pesquisa intitulada Constitucionalização das Políticas Públicas como Instrumento para o Desenvolvimento Social do Agricultor Familiar. Bom dia, eu quero cumprimentar a todos. A doutora Mariana não está presente por conta que ela está em voo nesse momento e ela não conseguiu entrar. Ela tinha me dito que iria tentar, mas não conseguiu adiar o voo dela, porque ela também está na Espanha e ela já não conseguiu, então, mudar o voo dela. Mas, então, eu estou estudando um pouco sobre a constitucionalização das políticas públicas como instrumento para o desenvolvimento social do agricultor familiar. Eu percebi que o pequeno agricultor ele tem uma certa dificuldade em expandir, em crescer, né? Expandir, crescer. Ele tem uma certa dificuldade em manter o seu negócio por falta das políticas públicas. Então, a constitucionalização das políticas públicas como instrumento para o desenvolvimento do agricultor familiar, agora é um tema que merece algumas considerações. E eu trouxe algumas. Primeiramente, é importante ressaltar que a agricultura familiar desempenha um papel fundamental na economia e na sustentabilidade do país, contribuindo para a produção de alimentos, geração de empregos e a preservação do meio ambiente. No entanto, os agricultores familiares encontram diversos desafios com a falta de acesso a recursos e tecnologias. A fragilidade dessas políticas públicas com os produtores de pequeno porte tem uma dimensão grande no meio social. Nesse contexto, a constitucionalização das políticas públicas se apresenta como uma estratégia promissora para promover o desenvolvimento social do agricultor familiar. A inclusão dos direitos e garantias relacionados à agricultura familiar na Constituição fortalece o reconhecimento e a proteção desses agricultores, conferindo-lhes maior segurança jurídica e respaldo institucional. Além disso,
a constitucionalização das políticas públicas direcionadas a esse tipo de agricultura estimula a adoção de medidas efetivas por parte do Estado, uma vez que a Constituição é a norma suprema do ordenamento jurídico e possui forma e força vinculante. Isso implica em um compromisso mais sólido do Estado em implementar ações e programas voltados para o desenvolvimento social desse tipo de agricultura. Outro aspecto relevante é que a constitucionalização das políticas públicas permite a criação de mecanismos de participação e controle social, garantindo com que os agricultores familiares tenham voz ativa nas decisões que afetam suas vidas. A inclusão de dispositivos constitucionais que asseguram a participação desses agricultores em sua formulação, execução e avaliação das políticas públicas contribui para uma melhor democracia e legitimação dessas ações. No entanto, é importante ressaltar que a constitucionalização das políticas públicas é apenas o primeiro passo. É necessário que essas políticas sejam efetivamente implementadas e acompanhadas por meio de ações concretas e recursos adequados. Além disso, é fundamental garantir a capacitação técnica dos agricultores familiares, o acesso ao crédito e assistência técnica, bem como o estimular a adoção de práticas sustentáveis. Então, a constitucionalização das políticas públicas pode ser um importante instrumento para o desenvolvimento social do agricultor familiar, conferindo-lhe maior proteção jurídica, promovendo a participação e o controle social e estimulando a adoção de medidas concretas no fomento e no apoio desses agricultores. No entanto, é necessário um esforço contínuo e uma ação conjunta dos poderes do poder público, da sociedade civil e dos próprios agricultores para que essa política seja efetiva e para que ela possa contribuir efetivamente para a melhoria das condições de vida desses trabalhadores rurais. Então, nesse trabalho, eu adoto o método dedutivo, explorando textos jurídicos, textos jurídicos, artigos e legislações existentes. O problema apresentado está dentro das demandas atuais e voltadas para o agronegócio. E podemos ver que a constitucionalização das políticas públicas é um processo que envolve a incorporação de princípios e diretrizes relacionados a determinadas áreas da atuação governamental da Constituição de um país. No caso específico, a agricultura familiar, a constitucionalização das políticas públicas pode ser um instrumento importante para promover o desenvolvimento social desse grupo, com o desenvolvimento de uma pesquisa horizontal que abrange uma constitucionalização das políticas públicas para desenvolver o agricultor familiar, incursionando na perspectiva crítica do constitucionalismo contemporâneo para a subsequente análise de potenciais desse enfoque. No entanto, no intuito de demonstrar que há muito a fazer, especificadamente no que concerne, como dita, a política pública para o agricultor familiar, nós podemos ver que temos que mostrar para ele que existe a política pública, que ele tem que buscar a política pública, porém tem que partir dele também o interesse de inovar, participar das políticas públicas e estar sempre atento ao que cada uma delas diz. É isso, e eu quero agradecer aqui a todos, principalmente a doutora Carolina Merida, doutor Lucas e também doutor Rogério Neri, que está aqui nos prestigiando nesse dia. Obrigado. Muito obrigada, Rafael. Bom, dando sequência ao último trabalho desse segundo bloco do painel, então vamos chamar ao Renato Silveira Gonçalves Júnior, que desenvolveu uma pesquisa em coautoria com o professor Dr. Murilo Couto Lacerda, intitulado Papel do Agronegócio Brasileiro na Garantia do Direito à Alimentação frente ao Direito de Sustentabilidade e Proteção ao Meio Ambiente. A palavra está com
com os autores, então, fiquem à vontade. Bom dia a todos. Primeiramente, meus cumprimentos aos nobres pesquisadores do direito que fazem presentes nesse belíssimo evento. É uma honra estar participando do 6º Congresso Internacional de Direito, Governança e Inovação da Universidade Rei Juan Carlos, em Madrid. Me chamo Renato Silveira Gonçalves Júnior, sou graduando em Direito pela Universidade de Rio Verde, e hoje apresentarei para vocês o trabalho com o tema O papel do agronegócio brasileiro na garantia do direito à alimentação frente ao direito de sustentabilidade e proteção ao meio ambiente, realizado em coautoria com o professor Dr. Murilo Couto Lacerda. Bem, dando início à minha apresentação, eu gostaria de dividir esse trabalho aqui para vocês em 3 partes principais a serem compreendidas. Primeiro, é o papel que o agronegócio brasileiro vem desempenhando no mundo. Segundo, o direito fundamental à alimentação. E terceiro, o direito fundamental à sustentabilidade e proteção ao meio ambiente. Bem, esses pontos foram a base para eu conseguir desenhar o problema de pesquisa desse trabalho, que é o seguinte: como concomitar a proteção à dignidade da pessoa humana pelo seu direito à alimentação frente ao direito de sustentabilidade e proteção ao meio ambiente. A partir disso, nós vamos para o primeiro ponto, que é essa questão da análise do agronegócio atualmente no cenário do agronegócio brasileiro, no cenário tanto nacional quanto internacional. Bem, a título de curiosidade, o agronegócio brasileiro ganhou um papel de destaque tão grande na economia brasileira que hoje o seu PIB chega a em torno de 500 bilhões de dólares, o equivalente ao PIB de toda a Argentina. Isso já demonstra o quão grande tem sido a sua importância no nosso cenário econômico. E em relação a dados dessa produção brasileira, eu trouxe aqui para a gente que, segundo o IBGE, em 2022, a produção de carne bovina foi de aproximadamente 8 milhões de toneladas. A de carne suína foi de aproximadamente 5 milhões de toneladas e a de carne de frango girou em torno de 13 milhões de toneladas. E que, conforme pesquisas da Conab, a produção de grãos no Brasil, no ciclo de 2021 a 2023, está estimada em torno de 300 milhões de toneladas de grãos. Ou seja, aqui eu destaco o quanto essa produção brasileira ela tem algo significativo, não só aqui, mas como no mundo. Aqui, em relação à sua questão econômica e também de alimentação de boa parte da população, e também para o restante do mundo com essa quantidade de alimentos que são produzidos anualmente. E é interessante que, ano após ano, o agronegócio brasileiro ele vem aumentando a sua produção. A gente tem projeções para que nos próximos anos, a cada ano, sempre seja aumentando em torno de 5% a 10%, 15% a produção de grãos. Então, a gente vê essa questão da importância desse agronegócio para o desenvolvimento de todo o planeta de forma geral. E, seguindo nessa linha de raciocínio, eu passo para o segundo ponto que a gente quer trabalhar aqui, que é a questão do direito à alimentação. Então, até fazendo uma análise histórica, a gente deve analisar a importância desse direito no pós-Segunda Guerra Mundial, diante das inseguranças alimentares que foram causadas durante a guerra, e também de questões de ideias positivistas. Então, a gente avança nessa questão desse cenário de direitos sociais e demais, preservação do planeta, e a gente vê que a nossa Constituição, ela é jovem, ela é de 1988, a Constituição brasileira. E a República Federativa do Brasil, ela constitui-se de um Estado democrático de direito, ou seja, ela confere aos princípios e valores morais maior importância no ordenamento jurídico. E diante desses principais fundamentos que ela trouxe, tem a dignidade da pessoa humana. E inerente a isso, nós temos o direito à alimentação. Quando vem essa questão da nossa Constituição relacionada à dignidade, fundamentada na dignidade da pessoa humana, nós temos o direito à alimentação vinculado a ela. Mas aí, como a questão de fortalecimento desse direito, nós temos ali na emenda número 64 de 2010, que ela introduziu na redação do artigo 6º da nossa Constituição o direito à alimentação como um direito social. Então, mais uma vez, a gente vê o quanto é protegido esse direito, o quanto ele é importante, o quanto ele se faz necessário o seu debate, a sua discussão. E que o Estado ele deve se desenvolver em suas mais variadas áreas produtivas para que garanta a toda a população
alimentos saudáveis e culturalmente referenciados. E agora eu avanço para o terceiro e último tópico aqui que eu quero trabalhar com vocês, que se trata do direito de sustentabilidade e proteção ao meio ambiente. Bem, eu trouxe aqui para a gente um dado importante, que em 2021, o Conselho de Direitos Humanos da ONU reconheceu pela primeira vez que ter um meio ambiente limpo, saudável e sustentável é um direito humano. Então, diante disso, precisamos fazer uma análise dessas questões das ameaças globais de mudança climática, poluição e perda de biodiversidade, que atinge milhares de pessoas atualmente e principalmente na questão do que pode acarretar para o futuro. Ou seja, talvez a inexistência de um planeta seguro para as novas gerações. E relacionado, atrelado a isso, nós temos o quê? Uma preocupação com essa agropecuária, principalmente a agropecuária brasileira, como eu disse ali inicialmente, o quanto ela é forte, o quanto ela é grande, vamos dizer assim, e ela traz uma preocupação em qual sentido? Por exemplo, a pecuária ela é responsável por 33% das emissões brasileiras de gases de efeito estufa, e que a agricultura desenfreada ela pode causar a poluição do solo e a degradação da água, mar, enfim, de ar, enfim, relacionado a uma questão de que o desmatamento que é causado, às vezes, pela agricultura, por aquele produtor que, às vezes, ou não tem conhecimento, ou acaba querendo aumentar a sua área produtiva, enfim, causa essas questões que levam a uma preocupação relacionada a essa agropecuária. Enfim, o ponto nevrálgico aqui disso é que nós estamos diante de quê? Dois direitos fundamentais. Bem, de um lado, nós temos o direito à alimentação, e aí a gente precisa analisar que o papel, como eu disse, do agronegócio brasileiro, não só aqui de sua importância, mas também no cenário mundial, e que, segundo a ONU, cerca de 800 milhões de pessoas em todo o planeta ainda sofrem pela insegurança alimentar, ou seja, isso demonstra que a gente ainda precisa desenvolver o direito à alimentação, que a gente precisa ainda melhorar a nossa produção, crescer cada dia mais, e de outro nós temos a proteção ao meio ambiente, também sendo um direito fundamental, principalmente para que o planeta consiga abarcar e consiga ter um ambiente saudável para as próximas gerações e até mesmo para a gente. Se a gente parar para analisar, se a gente não cuidar disso agora, talvez em 30, 40 anos, a gente já não consiga mais ter plenas condições de viver aqui. Enfim, em relação a isso, eu passo aqui a finalização da apresentação, destacando que o trabalho ele ainda não foi finalizado, né? A gente trouxe um resumo expandido, e que em termos, até agora, pelas pesquisas que a gente já desenvolveu, em termos de julgamento internacional, ainda não existe uma resposta simples, ou um posicionamento concreto ao qual seria mais importante. Alimentar todas as pessoas agora, desenvolver mais o agronegócio, ou cuidar do meio ambiente. Ainda não existe um posicionamento forte e concreto em relação a isso, e nós estamos desenvolvendo isso. Mas uma questão é que nós não podemos deixar de evidenciar que existe carência de alimentos para a população e que nós devemos adotar medidas melhores para cuidar do meio ambiente. E aqui eu trouxe algumas questões de possíveis soluções para isso. Ou seja, que nos próximos anos nós devemos adotar práticas agrícolas sustentáveis, redução de degradação ambiental, desperdício alimentar, e que para isso talvez seja aí os novos debates, uma nova fomentação de discussão nossa aqui como investigadores do direito, que são sobre as tecnologias verdes, as energias renováveis e até mesmo, quem sabe, em relação à nanotecnologia, que foi um estudo que eu mais o professor Murilo a gente já desenvolveu aqui na Universidade de Rio Verde, que é relacionado a isso, que talvez a nanotecnologia desenvolva uma questão da agropecuária de precisão. E isso significaria potencializar a produção e diminuir os impactos sobre o meio ambiente. Então, o que a gente vê? A gente vai partir dentro em breve para a conclusão desse trabalho, dessa análise, mas o ponto central nós temos direitos fundamentais que entram em embate, né? De um lado, a produção de alimentos, do outro, a questão do meio ambiente, e que nós precisamos, nós como acadêmicos no geral, não só do direito,
mas também de outras áreas, como, por exemplo, da agronomia, da biologia, enfim, que desenvolvam tecnologias relacionadas a isso, para que a gente consiga aumentar essa produção de alimentos sem que a gente interfira no meio ambiente e consiga conciliar esses dois direitos fundamentais para que eles vivam, vamos dizer assim, harmonicamente. Bem, é isso, agradeço pela oportunidade, muito obrigado. Muito obrigada, Renato. Bom, dando sequência à dinâmica, então, né, a gente vai fechar esse segundo bloco com alguns comentários. Se houver algum questionamento, tanto da plateia aqui presencial como no chat, a gente vai endereçar. Boa tarde, gente. Nem cumprimentei vocês. Boa tarde. Um pouquinho atrasado. Eu tenho só uma dúvida, ele falou no final, e isso também me interessa bastante, né, de soluções, mas na realidade, quando fala de soluções, né, ele cita que poderíamos fazer, mas como fazer? Vocês estão escutando o que o colega da plateia está falando? Sim. Sim. Só se apresenta, por gentileza. Meu nome é Bruno, eu sou diretor jurídico da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais. Viemos para cá, para o Congresso, né, com uma expectativa muito grande, os temas são muito interessantes. Normalmente a gente até patrocina esses tipos de congresso, porque a informação para a gente ela tem uma importância muito grande, né, como uma situação como essa aqui agora. A gente tem lá em Minas Gerais, né, a EPAMIG, que é uma empresa pública que promove estudos para desenvolvimento, né, do agro, principalmente da agricultura familiar, né? E essa questão de sustentabilidade, essa questão relacionada ao problema, né, com o meio ambiente, passou a ser uma tônica, uma coisa que realmente gera essa preocupação, porque, queira ou não, hoje em dia, você, para poder exercer a atividade agrícola, você precisa, sim, de buscar tecnologia para poder aumentar a produtividade, a gente precisa, sim, buscar, né, soluções, e essas soluções... Né, abre essa sala aí. Não tem um casal na tela? O participante que entrou com o áudio ligado. Desculpa. Não, sem problema. Mas só para concluir, o que eu gostaria de saber é o seguinte, dentro dessas tecnologias, né, dentro dessas soluções que vocês estão se propondo a colocar, na prática, o que nós teríamos em relação à parte de tecnologia para poder facilitar um menor impacto ambiental no processo aí da agricultura familiar? Porque o impacto é inevitável, vai acontecer, claro, né? Não numa proporção tão grande quanto as indústrias, né, do agro, mas a agricultura familiar também impacta. E o que seria, né? Que tipo de situação vocês teriam aí hoje de novidade para que a gente poderia implantar, que a gente pudesse implantar para poder reduzir esse impacto ambiental? Eu acho que a pergunta foi endereçada um pouco para o Rafael, que fala de políticas públicas no que se refere à agricultura familiar, e a questão das tecnologias aí, pesquisa e tudo, a parte do Renato. Então, vocês fiquem à vontade para comentar. Então, nós temos hoje algumas políticas públicas na agricultura familiar, mas voltadas para o desenvolvimento e a produção do agricultor. Voltada para o meio ambiente, são poucas. É por isso que eu estou desenvolvendo essa pesquisa, que nós temos que desenvolver algumas políticas públicas dentro das normas constitucionais para que possamos, além de alavancar a produção e o ganho, né, do produtor familiar, do pequeno produtor, também políticas públicas voltadas para desenvolver como que eu posso dizer, sustentabilidade dele, porque, como você mesmo disse, o impacto é menor do que as grandes produções, porém existe esse impacto. E este estudo que eu estou buscando realmente nessa linha de atribuir com novas políticas para que o produtor possa, além de ter os seus ganhos, os seus benefícios, ele possa também promover a sustentabilidade para o meio ambiente, que hoje nós precisamos mais, no meu ponto de vista, ter uma visão voltada para o meio ambiente do que para os ganhos, porque, veja bem, se nós estamos tendo um lucro, se nós estamos conseguindo
produzir e vender, e não estamos tratando do meio ambiente, daqui a pouco não vamos conseguir mais produzir, não vamos conseguir mais vender. Então, isso deve ser observado, e é nessa linha de pesquisa que eu estou voltado mesmo, para ver esses impactos, tanto na sustentabilidade e também na produção do pequeno agricultor. Então, em relação a esse questionamento que levantam, o que eu vejo? E eu até fico às vezes, levando um pouco de receio a essa fala, que é sobre, que eu sou muito voltado, e eu acredito que seja talvez uma das possíveis soluções, que é relacionada a isso que eu comentei no final, sobre as nanotecnologias. Já foi alvo de estudos aqui na Universidade de Rio Verde, como eu falei, juntamente com o professor Murilo Couto, e que é, inclusive, também um tema muito trabalhado pelo Dr. Wilson Edman, aqui no Brasil, que é um grande referencial, né, nessa questão. E eu vejo que o emprego desses estudos, dessa ciência, talvez seja uma das possíveis soluções. E aí você traz essa questão para os pequenos produtores rurais, para a agricultura familiar. Bem, a gente vê uma dificuldade realmente a isso. Por quê? De chegar a essas pessoas. O Brasil é um país extremamente grande, continental, territorialmente falando. E aí a gente analisa que primeiro isso chega aos grandes produtores, e aí começa a se tornar algo comum, e aí os pequenos produtores, principalmente aqueles que estão ali nos rincões do país, né, em áreas mais afastadas, exemplo aqui na região de Goiás, aqui na minha cidade, por exemplo, uma cidade pequena, que é Santa Helena de Goiás. Então a gente vê essa questão dessa dificuldade deles conseguirem compreender essas questões, mas o que eu analiso? A partir do momento em que se invista que o governo brasileiro faça investimentos em pesquisas relacionadas a essa questão de sustentabilidade, a partir do momento que a gente começa a demonstrar que isso é algo extremamente necessário e atual, a gente começa a elevar o conhecimento da sociedade no geral para que ela desenvolva isso algo mais sustentável. Como exemplo aqui, é que a gente trabalhou nessa pesquisa sobre a nanotecnologia, que é um assunto que eu gosto muito de falar, e às vezes causa receio nas pessoas, porque pensam, dos perigos que isso pode causar, realmente tem, mas eu acredito que a tecnologia, o desenvolvimento da ciência nas universidades pode garantir que isso não seja algo prejudicial. É o seguinte, com o advento de nanotécnicas agrícolas, desenvolveram agroquímicos com liberação controlada de partículas que auxiliam no monitoramento das plantas e tolerância ao estresse, além de nanopartículas que melhoram a fotossíntese. Isso na questão da agricultura. Já na questão da pecuária, é empregada desde a reprodução, pela nanopurificação do esperma até o desenvolvimento nutritivo do animal, com nanominerais, e recentemente tem combinado com o diagnóstico precoce com tratamento de doenças. Ou seja, essa questão aqui da utilização de nanopartículas, no geral, na questão da agropecuária como uma possível solução. A gente eleva o nosso conhecimento, a gente começa a introduzir isso no cenário brasileiro de produção, e isso, em algum momento, passa a se fazer presente da agricultura familiar. Infelizmente, eu vejo e concordo que existe uma dificuldade de chegar isso aos pequenos produtores rurais, que isso, primeiramente, pode chegar nos grandes produtores, mas que pode ser uma realidade e que isso pode, sim, ser uma das possíveis soluções e nos ajudar na questão da sustentabilidade e proteção ao meio ambiente. Mas eu vejo também que existem políticas públicas, devem criar novas políticas públicas, mas o que a gente mais necessita hoje é educar o pequeno produtor. Educar em que sentido? Para que ele possa aprender a buscar, porque elas existem. Algumas já existem. Notório que temos que criar mais, mas elas existem. Só que ele não tem aquela educação de poder buscar. Ele acha que hoje ele tem que produzir, vender e pronto. Não, ele tem que organizar, ele tem que ter uma educação para que ele possa planejar, produzir, vender, comercializar e preservar. Não é só ele pensar, eu vou produzir, vender e ganhar, não. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer, na realidade, que o governo federal poderia
e pode contribuir muito, é educar o pequeno produtor para que ele possa entender, compreender e entrar dentro da política pública, para que ele possa aprender a organizar a sua produção, para que ele possa aprender a comercializar, para que ele possa aprender um pouco mais sobre sustentabilidade. Porque parte também do pressuposto que ele tem que ter interesse. Não é só o governo ir lá implantar, porque não vai adiantar o governo implantar se ele não buscar. Talvez o grande produtor ele tem mais acesso porque ele tem mais aquela vontade de ter acesso àquele crédito, ele tem mais vontade de ter acesso àquela nova tecnologia que chegou. O pequeno Rafael, produtor... Desculpa te interromper, mas é que tem ainda o professor Rogério, está querendo fazer uma consideração, e também aqui na plateia a gente tem um direito à réplica, né, e a gente tem um prazo exíguo. Então, só queria pedir para você realmente concluir o seu raciocínio para a gente poder ouvir o professor Rogério e depois passar a palavra à plateia aqui novamente. Não, é isso, que nós temos que pensar em umas possibilidades de educar o pequeno produtor para que ele possa aderir a essas políticas públicas. Professor Rogério, fique à vontade para usar a palavra. Muito bom dia, eu peço desculpas aí por estar interrompendo a sequência, de certa forma. Já, como não há tempo disponível, já saúdo a todos, assim, por meio da professora Carol e do professor Rodrigo, não é isso? Desculpe. Isso, perfeito. É que o Rodrigo eu não conheço pessoalmente ainda. Bom, eu queria saudar a todos, cumprimentar pelo desempenho que vem sendo apresentado, mas eu queria fazer uma especial consideração. Renato, você não precisa responder, não, mas você tem certeza que você é aluno de graduação? Porque tem alguma coisa errada nessa história, porque a tua apresentação, e fica aqui o meu cumprimento ao professor orientador, a tua apresentação é impecável. Entendeu? Você é aquele aluno que chega para o mestrado pronto. Então, se você não está no mestrado ainda, você já tem que se matricular, já pedir para estar no processo seletivo no primeiro minuto que for possível. A apresentação é espetacular, é muito boa, e eu te diria mais, eu quero colocar à tua disposição e do teu professor orientador, eu estou fazendo um segundo doutorado na Alemanha com o professor Robert Alex, e eu sou tradutor dele no Brasil. Quando você diz que não tem ainda uma solução concreta para o tema, deixa eu te adiantar, e nem nunca vai ter, entendeu? Por quê? O conflito de princípios constitucionais, como você está trazendo aqui, e eu trabalho com esse tema da soberania alimentar, da segurança alimentar, do direito à alimentação e da dignidade, que é uma área de dedicação da minha pesquisa, que é direitos humanos. O conflito de princípios ele só se resolve no caso concreto. Ele não tem nunca uma solução pronta, né? E ele é um hard case. Então, você não vai ter a fórmula pronta, não vai ter a receita pronta. E desejando, né? Eu tenho um grupo de pesquisa do CNPq, que eu lidero nessa área, então eu já deixo o convite para você e para o professor, para a gente estreitar contato, se houver interesse, porque a gente está trabalhando com a teoria da argumentação jurídica, com a teoria dos direitos fundamentais, com a noção de conceito e validade do direito, que pode dar um suporte teórico legal para essa pesquisa de vocês, porque tem uma pegada prática, que você respondeu ao colega de Minas Gerais, que fez aí a intervenção a respeito da Companhia de Desenvolvimento, mas se você sentir vontade, necessidade de encorpar essa pesquisa com pesquisa teórica, a gente pode te ajudar nessa ideia da chamada interferência entre direitos fundamentais, entre princípios constitucionais, e aí sim construir uma ideia de ponderação de interesses desse tipo de conflito com base em proporcionalidade. Fica só aqui a sugestão, e o meu efusivo cumprimento. Os demais colegas todos são mestrandos, estão cumprindo com uma obrigação de serem bons apresentadores, mas você está no extra, está naquela faixa que surpreende a plateia. O Comped, por exemplo, que é um evento importante no Brasil, ele tem por regra que o graduando pode participar, mas só se manifesta de forma mais restrita. E eu venho sugerindo a eles que abram um espaço de participação para o graduando, justamente para casos como o seu, de pessoas que estão ali
cumprindo o rito procedimental de passagem da graduação, mas já tem plenas condições de figurar no ambiente acadêmico da pesquisa. Meus cumprimentos a você, Renato, e um abraço a todos os demais alunos e colegas aí. Muito obrigada, professor Rogério. E nesse aspecto, né, a gente tem que parabenizar a direção do Iberojur, porque não é de hoje, né, já de há muitos anos, que eles têm franqueado essa possibilidade de um graduando, logicamente acompanhado do seu orientador, ali, mestre ou doutor, para que ele possa se expor, né, a esse tipo de evento e possa, enfim, trazer um frescor para a pesquisa, ao mesmo tempo em que aprimora, né, essas habilidades de escrita e desenvolvimento da argumentação para futuro mestrado, doutorado. Então, a gente precisa ressaltar, né, que o Iberojur já tem feito isso há uns bons anos. Eu devolvo rapidamente a palavra à plateia para que a gente possa concluir esse segundo bloco e passarmos ao terceiro. Primeiro, agradecer a resposta que foi dada. A gente vai, inclusive, orientar o pessoal da Emater e da EPAMIG em relação às sugestões, inclusive na parte de nanotecnologia e da educação aí ambiental. Mas eu gostaria só de encerrar com uma pergunta, principalmente ao professor Rogério, em relação a esse conflito existente, né, entre a parte que diz respeito ao impacto ambiental com a agricultura que vai ser realizada, juntamente com esse princípio básico, que é o direito alimentar, né? Então, assim, num conflito, na sua opinião, professor Rogério, o que deveria prevalecer? Claro, a agricultura tem que ser feita com sustentabilidade, respeitando o meio ambiente, mas no momento de um conflito propriamente, no seu entendimento, o que deverá sempre prevalecer? Agradeço aí pela oportunidade. Basicamente é o seguinte, né? Não existe a resposta no sentido da palavra sempre. Quando o senhor coloca o sempre, caminha para uma solução pronta. E o que eu posso lhe dizer? O professor Alex desenvolveu uma fórmula que também não é o ponto central que a gente analisa, porque é uma fórmula matemática e acaba tendo certa restrição. A gente brinca que o advogado ele só entende de matemática para prazos e para honorários, né? A gente brinca nesse sentido, que não é a nossa praia. Mas, na verdade, basicamente é o seguinte, ele pondera o peso tradicional, o peso teórico que os dois princípios que estão em choque têm, ou seja, a importância do meio ambiente e a importância da produção de alimentos no sentido de garantir o direito à alimentação e, em última análise, o direito à vida. Ok, os dois têm grande importância, porque um garante a vida no momento presente, que é a alimentação, e o outro garante a vida no momento futuro, que é o meio ambiente para as futuras gerações. Em seguida, ele vai para a intensidade de interferência, porque muitas vezes esses direitos que se chocam, o que um causa de agressão ao outro pode ser muito maior ou muito menor. Então, eu posso ter momento em que a produção de alimentos está ferindo pouco ao meio ambiente e posso ter momentos em que a proteção ao meio ambiente está sendo exagerada e está ferindo muito a produção de alimentos. Então, a intensidade da interferência é a segunda variável que ele coloca, e a terceira variável que ele coloca é a confiabilidade, ou seja, a pessoa que atribui pesos a essas variáveis, qual é o grau de informação científica que tem para evitar o que nós tivemos, por exemplo, na pandemia, que foi uma chutação de coisa para todo lado, e todo mundo se dizia cientista. O Brasil nunca teve tão cheio de infectologista como durante a pandemia. Nós tivemos mais infectologistas do que temos hoje técnicos de futebol, porque todo brasileiro se julga técnico. E também tínhamos infectologista dando pitaco para todo lado, falando, abre aspas, asneira de toda a grandeza. Então, nesse caso, quando nós atribuímos que o direito X está agredindo o direito Y, essa confiabilidade dessa assertiva tem que ser demonstrada pela ciência. Então, basicamente, é uma fórmula em que o senhor coloca em cima um direito, embaixo o outro, com essas três variáveis, com valores que são de escala logarítmica e tem aquele crescimento exponencial da curva e que, portanto, vão chegar a um resultado que vai dizer que a prevalência, naquele caso concreto, é mais para um do que para outro. E sempre deixando a seguinte observação: nunca, jamais, em tempo algum, um direito pode prevalecer de maneira a inviabilizar o exercício do outro. Ou seja, tem que haver um especial cuidado em preservar o que há de fundamental nesses dois direitos que estão em conflito. Então, o senhor vai ter para cada caso, e veja, eu só adianto um segundo aqui da fala para não roubar mais tempo. Por exemplo, antes de mim falou uma professora a respeito do mesmo tema que eu vou falar. A diferença é que ela falou de Santa Maria, falou do Sul. E nós vamos falar de holding, por exemplo, na região de Goiás. As diferenças locais e do tipo, por exemplo, no Sul é mais
para a suinocultura e para a pecuária. Em Goiás, já temos mais focado em soja e outras culturas. Então, as particularidades de cada caso vão levar para soluções também particulares, e de forma que o senhor não vai ter uma resposta pronta, já estandarizada. Desculpa se eu me alonguei. Obrigado. Perdão, só um reparo, é Murilo, né? Eu falei Rodrigo, Murilo, perdão. Agora veio aqui, caiu a ficha. Sem problemas, professor. Parabéns, Murilo. Teu aluno está espetacular. Como foi um elogio para o Renato, foi um elogio por tabela, então não importa o nome, o elogio chegou. Veio Rodrigo no primeiro momento, é Murilo. Está tranquilo. Quero agradecer as considerações do senhor, depois eu vou conversar com o Renato e com certeza a gente vai querer sim o auxílio do senhor para poder melhorar a pesquisa dele. Referente ao Rafael, eu só queria... o Rafael ele colocou muita questão da constitucionalização. Eu só queria falar para o Rafael para ele me colocar o outro lado, né? E se a gente não constitucionalizar, por quê? Políticas públicas já estão constitucionalizadas, a União já vai legislar sobre aquilo ali, já tem a Lei 8.171 que fala sobre políticas públicas agrícolas, que fala sobre educação, que fala sobre a questão familiar. Então, assim, na sua explanação eu entendi você falando de constitucionalização, eu só quero também ver esse outro lado aí da sua pesquisa. Referente à doutora Patrícia, assim, de forma também muito rápida, a doutora Patrícia falou da questão da governança da holding, né? Como a gente gerenciar isso ali na administração e depois na questão hereditária. Mas eu queria saber, assim, como fazer essa governança quando essa holding ela foi instituída, mas após o falecimento ela não será viabilizada pelos herdeiros. E a desconstituição, como que vai ser a desconstituição? Como que vai ser a valoração dessa sociedade, desses quinhões que estarão ali nessa sociedade, no que se refere a primeira questão quando está ali na agropecuária, na holding, que é o imóvel rural. Como que vai dar isso ali na frente? Então, na fala da senhora, a senhora falou da questão que a pesquisa ainda está em desenvolvimento, mas era uma coisa assim que eu gostaria também de ver essa solução de governança para uma holding que não vai dar certo, e mesmo assim eu preciso garantir os direitos sucessórios ali para que eles não sejam prejudicados com questão de impostos e tudo mais. Então, essas são as minhas considerações. Eu agradeço a fala de todos. Também queria só contribuir, né, com relação ao trabalho da professora Patrícia. A gente tem, o nosso mestrado é um mestrado em Direito do Agronegócio, né, o primeiro em Direito do Agronegócio. Acho que o seu é Agronegócio. A gente tem uma dissertação recém-defendida por uma mestranda que trabalha, né, esse aspecto da governança familiar, especificamente trabalha o aspecto de holding e traz até, enfim, um material ali prático que seriam diretrizes ao produtor rural no caminhar, né, até a decisão por efetivar o planejamento através da holding ou não, que é a mestranda Silvana, quer dizer, a mestre agora, né? Então, um trabalho que eu acho que pode te interessar, né, como fonte de consulta. Depois, enfim, acho que a gente tem os e-mails ali divulgados no Iberojur, mas de qualquer forma, a gente coloca aqui no chat, meu contato do professor Murilo, para a gente estreitar essa relação. E com relação ao trabalho do Rafael, a gente tem discutido muito, né, dentro da disciplina também, uma necessidade de se definir que agricultor familiar é esse, né, porque a gente tem, enfim, conceitos legislativos que são conceitos divergentes e abertos, e a gente também tem uma evolução tecnológica, que foi muito comentada aqui pelo Renato, que às vezes retira o produtor familiar de certas faixas, por exemplo, do crédito rural, né? Por quê? Porque a tecnologia avançou e a política pública não. Ela não considera esse aumento produtivo, né, em cima das áreas. Fora as diferenças regionais, enfim, de módulo, né? Então, também isso é um aspecto que a gente tem conversado bastante, que precisa ser trabalhado, né, melhor na tua pesquisa. E com relação ao Renato, sim, é um tema também que me agrada sobremaneira, né? Sou, enfim, coordenadora de um grupo de estudos em direitos humanos. E só para te dizer que dentro dessa discussão do direito à alimentação está o direito à água, né? E a gente exporta muita água ali embutida na produção rural, que também é uma preocupação minha direta, né? Preocupação da minha tese, a governança global da água.
mas queria te parabenizar e também chamar essa atenção, né? Não bastasse o direito à alimentação, né? Pura e simples, a gente tem que pensar que internacionalmente, principalmente no sistema da ONU, esse direito à alimentação, ele contempla também o direito de acesso à água, né? E quem passa por aqui, principalmente nas regiões espanholas, na época do verão, se assusta, né, com a falta de água, que a gente vê uma secura para todo lado aqui. E só para concluir, com relação à pergunta, né, do colega, lógico que é um tipo de projeto que é um projeto de menor porte, mas eu tive assim, a sorte, né, eu sou procuradora municipal, além de professora universitária, sou doutora também, né, junto com o professor Murilo lá na Universidade de Rio Verde, e eu tive a sorte de fazer pesquisa de campo, inclusive, no direito, com relação a um programa de pagamento por serviços ambientais que protege a água voltado para propriedades menores, né? Para recuperar o entorno das nascentes, enfim, melhorar práticas de reflorestamento ali ao longo do leito, cercamento, enfim, fornecimento de mudas. E eu tive a oportunidade, como eu fiz a aplicação de questionários, eu tive a oportunidade de acompanhar esse projeto no campo mesmo. E eu percebi o quanto o resultado dessa questão de envolver matéria e outras entidades, inclusive universidades, junto com um projeto desse de pagamento por serviços ambientais, como é importante para essa questão da conscientização também, né? Assim, nas minhas apurações ali também, que são fruto, né, tão ali projetadas na minha dissertação, a gente percebe que o pagamento por serviço ambiental, que no caso ali era preservar, né, áreas de APP para a melhoria da condição da água, como acoplado a esse pagamento, que às vezes nem é tão significativo, né, mas que o produtor sente ali um prêmio, sente que ele está sendo reconhecido por aquele trabalho de deixar de produzir naquela área para poder recuperar, como fica importante a questão da educação ambiental. Então, numa dessas reuniões me marcou muito, e quem é meu aluno sabe, porque eu sempre conto sobre isso, né? Tinha alguns produtores ali, assim, felizes e todos contentes em compartilhar com os demais como que eles faziam com as embalagens, né? Assim, dizendo que a propriedade deles era muito limpa, que eles eram muito organizados e comemorando que eles enterravam as embalagens de agrotóxicos. Então, você vê, né? É uma situação, assim, pequena, mas ali naquele círculo foi importante eles terem participado não só de receber, né, a premiação ali, o pagamento, mas de terem participado dessa consultoria contínua ali em matéria de orientação geral, não só da orientação do plantio e reflorestamento, mas também essas orientações básicas com relação a temas que envolvem o meio ambiente. E eles, no questionário, ressaltam que eles aprenderam, né, a importância do trabalho ali deles, né, dentro dessa perspectiva de preservar, de sustentar, além de produzir, né? Então, também tem essa experiência, que foi uma experiência ali com um grupo de 60 produtores, não é algo tão grande, mas que é uma experiência que tem em outros lugares. Minas tem, né, em Extrema é a pioneira nesse tema, e a gente percebe o quanto é importante associar políticas públicas, para você chamar o produtor rural, pequeno, principalmente, para uma sala de aula ou para um ambiente, ele não vai, então você precisa ter essa associação de políticas públicas que vão interessar, muitas vezes vão chamar a atenção dele no primeiro momento com outro aspecto, e ele, sem perceber, né, vai sair de lá um produtor preparado para lidar melhor com essa questão do meio ambiente. Sim, é importante. A Emater, que é a empresa que nós temos que dar esse suporte, a gente percebe uma preocupação muito grande na parte da produção, propriamente, né? Eles esquecem que essa parte também é muito importante, né? E a professora falou tudo. Na realidade, a educação, o educar, se você não for em campo lá falar com eles, esquece, eles não vão até você. Então, assim, quando a Emater dá esse suporte, não tem esse viés, né? Não tem essa preocupação. É importante porque a gente vindo, né, aqui para poder entender como funciona lá fora eu digo em Goiás, por exemplo, essa experiência que o doutor viveu, então, eu penso que a gente pode estar compartilhando isso com o pessoal da Emater para colocar nos programas deles lá também essa preocupação com a educação ambiental. Obrigado aí pela Sem dúvida. Bom, vamos dar sequência, então. Professor Rogério, não sei se a Caroline já conseguiu entrar, ela estava com problema ali no voo, não sei se a gente deixa... Não tem necessidade. O que eu queria te pedir é 30 segundinhos só para dar uma ajuda no Rafael. Eu queria aderir à fala do Murilo, se você me permite. Claro. Rafael, está nos escutando, né? Mas é o seguinte, eu sou professor de políticas públicas, né? E uma coisa que a gente critica, que é um risco sempre quando se fala de política pública, é a fala clichê, a fala genérica, em que a gente fala, isso aí é um problema de políticas públicas. Mas para falar de política pública, Rafael, é importante que você trabalhe da seguinte maneira, tem que botar nome e CPF. Você tem que dizer qual é a política que tem, que está boa, e que não tem, e que não está boa.
Não dá para dizer assim, tem muitas, tem poucas, tem majoritário, tem minoritário. Então, a minha sugestão, Rafael, gosto muito da tua dedicação, você é um aluno muito esforçado, muito assim, dedicado ao seu trabalho, é o seguinte, cuidado com esse tema de constitucionalização. Esse é um modismo lançado por Luiz Roberto Barroso, tá? De que tudo tem que ser constitucionalizado, quando, na verdade, você mesmo acabou de dizer que existem diferenças para Rio Verde e para outros lugares. Então, quando é para ensinar o pequeno produtor, para ensinar para cada pequeno produtor é dentro da sua realidade. A sua realidade é municipal, a sua realidade, no máximo, é estadual. Não tem como fazer uma política federal para ensinar a cada pequeno produtor detalhes da sua atuação. Entendeu? Então, é importante você pensar em arranjo federativo, em pensar em políticas estaduais, em políticas municipais, e a política pública, ela não é constitucional. A Constituição dá os seus princípios, as leis trazem as políticas e os planos e programas vão estar a partir disso. Por último, última fala. Pensa em Agenda 2030, são 17 ODS, lá tem ODS para pobreza, para fome, para água, para terra, para meio ambiente. Dos 17, eu consigo puxar agora de imediato 5. Se pegar pequeno produtor, ainda tem moradia, porque ele mora onde ele produz. Você consegue focar em ODS e ver políticas que existem, diretrizes que existem, e dar um show no trabalho sem ele correr o risco de ficar genérico. Tá bom? Então, um abraço, não sei se o Rafael está aí, mas, de qualquer maneira, fica registrado. Obrigado, Carolina, desculpa pegar mais tempo. Imagina. Bom, a Caroline ingressou, então a gente vai dar sequência ao terceiro bloco, né, na ordem conforme planejado inicialmente, e a apresentação agora, então, fica por conta do professor Dr. Rogério Luiz Neri da Silva, e pela Caroline Aparecida. Eu também tenho a felicidade de figurar aqui como coautora do trabalho. O trabalho é intitulado A Desgovernança das Holdings Rurais Familiares, os princípios de gestão e a função social da empresa. A palavra está com os autores. Então, aproveitando o êxito e seguindo, quero saudar aqui a professora Carolina Merida, que é também coautora conosco, que teve a sua grande participação na disciplina que ministrou para a Caroline, e conseguimos fazer um trabalho a 6 mãos que não é coisa fácil, porque a gente sabe que muitas vezes os 6 mãos tem 2 só, o resto é só colocar a assinatura. E a gente conseguiu fazer esse diálogo que é muito estimulante. Basicamente, o nosso trabalho tem uma identidade brutal, como o da Patrícia, que me adiantou, e aí a gente fica com aquele receio de que esvazia o que a gente vai falar, mas, na verdade, dentro daquela lógica das 12 perguntas que eu costumo apertar os alunos para fazer, o tema e o recorte, evidentemente, são os mesmos, ou seja, é a holding e é o recorte na gestão familiar. O problema de pesquisa vai na mesma direção, porque trabalha com a discussão em torno da gestão e da atenção aos 3 elementos centrais, que é justamente a gestão familiar, o lado empresarial e o lado da propriedade territorial. E o objetivo geral é responder ao problema, portanto, propor uma solução, e o objetivo específico é o de fazer entender, por meio da justificativa da pesquisa, quais são esses óbices, etc. e tal. Então, eu apresentei aqui muito brevemente o esqueleto da pesquisa e vou deixar para a Caroline apresentar o conteúdo, que basicamente vai se diferenciar do da Patrícia pelo ponto de vista que ele está centrado com recorte regional na região de Rio Verde, né? Eu trabalho também na região de Santa Catarina, lá do oeste catarinense, e já vejo 2 agronegócios completamente diferentes. Lá eu vejo suinocultura, enquanto que em Rio Verde eu vejo o negócio da soja e outras culturas que são predominantes. Então, passo para a Caroline para que ela possa dar vida ao trabalho, já que ela é a autora principal. Bom dia a todos. Gostaria de pedir desculpa pelo atraso no evento, mas que bom que deu tempo, e não assisti a apresentação anterior, comentada pelo professor. Aproveito para saudar todo mundo que está aqui, principalmente os meus coautores, né? E perdoe se eu estiver sendo repetitiva, então, nas palavras, mas a intenção do meu trabalho é estudar o tema holding rural familiar, recortando os desafios das empresas familiares que não adotam as governanças, né? O principal problema é como esse menosprezo a governanças,
aos mecanismos de governança tem atrapalhado as empresas familiares a chegar ao seu principal objetivo, que é se perpetuarem, que é transmitir de geração em geração. Então, nós temos as características das empresas familiares, que é uma grande confusão patrimonial, jurídica, de propriedade, e muitas vezes de gestão. Nós sabemos que as empresas familiares são maioria no Brasil e responsáveis por empregar milhares de pessoas. Então, dada essa importância, o trabalho vem com o objetivo de esclarecer quais são suas principais características, seus desafios, né? Muitas vezes o patriarca, ele resolve fundar uma empresa com um objetivo, com uma missão familiar, e não consegue passar isso de geração em geração, não consegue se prolongar. Os seus objetivos não conseguem passar para os seus herdeiros, não consegue fazer com que eles continuem o mesmo trabalho que ele se prontificou a fazer no início da empresa. E, a partir disso, sobre os aspectos da governança, a gente nós viemos no trabalho falando um pouco mais sobre como isso ajudaria na holding rural. A holding, ela é a primeira estruturação que uma empresa familiar pode fazer, o primeiro ponto de vista empresarial que ela pode ter. E, a partir disso, os institutos de governança, e nesse trabalho a gente separa o que é governança corporativa da governança familiar. Nós mostramos como todos esses mecanismos são capazes de ajudar e auxiliar essa empresa familiar a atingir os seus objetivos. Então, a partir disso, nós viemos com esses objetivos específicos, que são analisar as dificuldades das holdings rurais familiares, identificar as diretrizes, conceituar uma função social para a holding rural e aplicar todos esses mecanismos para que se atinja o objetivo maior. E a pesquisa foi uma metodologia dedutiva, e a hipótese vai se dar pela adoção dos princípios da governança como mecanismos para auxiliar a função social da holding rural, que é se prolongar no tempo e se transmitir de geração em geração. E, por hora, essa foi a breve apresentação sobre o aspecto do trabalho, do resumo que nós fizemos, né, e do trabalho que já está pronto para publicação. Não sei se a professora Carolina quer continuar. Carolina. Pois não. Carolina, só como fechamento, é importante destacar que esses objetivos específicos que foram selecionados, eles seguem uma lógica de construção em que foram escolhidos verbos da taxonomia de Bloom, que é um grande cuidado que tem que ser tomado pelo aspecto metodológico, porque, às vezes, se escolhem verbos que não representam elementos de pesquisa ativa, né? Por exemplo, investigar. Investigar não é nada, a pesquisa já é uma investigação. Então, esses verbos eles crescem no grau de aprofundamento, até chegar no último, em que ele não pode ser também tão profundo, porque é onde se dá o passo adiante. Então, o primeiro, que é reconhecer óbices, portanto, ele é um verbo de apresentação, em que a gente vai estudar um aspecto de pavimento da pesquisa. No segundo, identificar diretrizes, então já tem uma ação mais incisiva, e é em cima de coisas mais concretas, que são as diretrizes de boa governança. Em seguida, reconhecer a necessidade de observar a função social, ou seja, é o momento de convencimento do trabalho, e, a partir dali, uma vez que está firmado o pé num conceito, trazido o problema e firmado o reconhecimento, a gente parte para a parte aplicativa, que é aplicar os princípios de boa governança. Ou seja, eu destaco pelo lado metodológico o cuidado, quando se monta uma pesquisa, de apresentar essa estrutura de objetivos para que a pesquisa não fique esvaziada. Tá? Só apenas isso. Muito obrigado. Muito obrigada. Apenas, né, para parabenizar a Caroline e agradecer a oportunidade, junto com o professor Rogério, de participar desse debate, né, para o desenvolvimento da pesquisa, e me agradou muito a perspectiva inicial da Caroline, que veio com a tentativa de uma visão crítica, né, a respeito do tema. Eu tenho certeza que, assim como a Patrícia, como atua, né, na realidade, na prática ali do dia a dia, percebe que existe um uso muito fantasioso, né, romantizado da figura da holding, que não é
figura para todos, nem para todos da mesma forma, né? Eu costumo brincar muito nas aulas ali, que é o pessoal oferece um pacote, como se fosse um produto de prateleira, né? Um software ali que se amolda a qualquer realidade, não é, né? Um bom planejamento sucessório, um bom planejamento empresarial, muitas vezes vai chegar à conclusão de que não é caso de construção da holding. Então, eu fico muito feliz, né, de a Caroline, ainda no desenvolvimento inicial da dissertação, ter partido, né, dessa perspectiva crítica com relação ao Instituto. Sem maior demora, né, a gente dá sequência aqui à programação do nosso painel e convidamos as autoras, a professora Silvia Gabriela Duarte Nunes Araújo e a mestranda Lorena Jesuilane Rodrigues Costa Santos também vão falar sobre o tema, né, de governança na transição do produtor rural, né? O título da pesquisa os principais desafios da governança na transição do produtor ao empresário rural. A palavra está com as autoras. Muito bom dia no Brasil, boa tarde na Espanha. Vou cumprimentar a todos na pessoa da professora Carolina, com quem eu tenho muita admiração e muito respeito. Acho que os trabalhos anteriores vieram, de fato, a complementar, né, o nosso trabalho. A professora Carolina falou, nas palavras dela, algo que traz muito para o nosso trabalho, que são essas questões do uso fantasioso, às vezes, da figura da holding, né? E que muitas vezes um planejamento empresarial, que é o que a gente defende no nosso trabalho, não chega à conclusão de que não é, por exemplo, um caso de holding, mas também talvez de um outro instituto que venha a fazer um planejamento também e que venha a trazer uma governança para aquela empresa rural. Então, o tema, a gente traz a ideia dos principais desafios da governança na transição do produtor ao empresário rural. Um dos grandes pontos da governança, ela pode ser corporativa ou familiar, não importa, os desafios estão presentes em qualquer tipo delas, e pode ser do pequeno, do médio ou do grande produtor. Por quê? Diante da nossa pesquisa, que eu vou passar para o segundo momento para a minha colega, que vai trazer algumas questões relativas às questões acadêmicas do nosso estudo, a gente tem aí uma força de um cunho empresarial que o agronegócio tem ganho aí ao longo dos anos e uma necessidade de uma profissionalização dessa atividade. O produtor rural, ele gera uma empresa a céu aberto, isso já está mais que debatido, né? Que além dele estar exposto a fatores climáticos, pragas, dentre outros fatores de riscos, ele também tem funcionários, tem atividades de riscos e fatores econômicos cíclicos e que trazem aí muitas vezes uma certa instabilidade. Pois bem, como em qualquer empresa, o campo também precisa de uma governança. E mais que nunca tem batido a porta do produtor rural essa governança de forma empresarial e profissional. Então, a gente entra aí como esses principais desafios dentro do meio dessa parte de governança. A figura de que ela vem de uma história de grandes vezes, eminentemente familiar, que passa de geração para geração. Então, com aquela ideia de que o avô fez, deu certo, o pai está fazendo e o neto vai fazer, né? A gente vem com aqueles receios da perda do comando. Acho que a Patrícia colocou algo que é muito certo, que na grande maioria das vezes ele é dono do patrimônio e ele também é o gestor. Então, ele tem essa dificuldade de descentralizar, que é uma figura, né, um mecanismo existente dentro das empresas. Então, ele tem aí esses receios e a gente foi levantando dentro do nosso cotidiano a existência desses desafios, seja quando tem a criação de uma holding ou de qualquer outro instrumento aí para um planejamento sucessório, ou mesmo para a continuidade dessas empresas rurais, e a gente viu que existe muitos desafios ainda e alguns tabus para serem superados em relação a esses desafios na governança e nessa transição do produtor ao empresário rural. Gostaria de passar a palavra para minha colega, para Lorena, que é mestranda, que vai trazer para nós algumas maiores informações a respeito do nosso trabalho. Muito obrigada, Silvia. Bom dia a todos aqui no Brasil. Boa tarde para vocês que já estão aí na Espanha. É um motivo de grande alegria estar aqui mais uma vez para poder participar, né, do Iberojur. É a segunda vez que participo. E dando continuidade na fala da doutora Silvia,
Diante dessa contextualização que ela trouxe, o problema da nossa pesquisa buscou questionar justamente de que forma o produtor rural enfrenta esse processo de transição da gestão familiar para a gestão empresarial, já que, na sua grande maioria, ele não se compreende ainda como empresário e, na maioria das vezes, também não foi projetado ou não estudou administração, né, para gerir ali os seus negócios. A justificativa é de que a atividade agropecuária, ela é uma atividade historicamente familiar, desenvolvida, a princípio, de maneira muito informal. Apenas, né, buscava-se apenas no início a subsistência, mas com o passar do tempo, essa atividade perdeu a característica de subsistência familiar e passa, então, a se tornar uma atividade que busca o lucro, né? Então, é necessário esclarecer que nem toda atividade agropecuária desenvolvida pela família deve ser confundida com o conceito legal de agricultura familiar, já que a distinção entre os dois casos se dá justamente pelo requisito imposto pela lei quanto à subsistência. E aqui eu quero trazer um questionamento que, de repente, posso até buscar em outra pesquisa, mas eu não vou focar aqui, mas eu não posso deixar de trazer, que é que normalmente classificamos os produtores rurais em pequeno, médio e grande produtores. Mas eu acredito que nós temos uma quarta classificação, que seria agricultor familiar, pequeno, médio, grande produtor, porque às vezes o pequeno, ele não vai se encaixar ali no requisito legal de propriedade de até 4 módulos fiscais e de uma agricultura voltada apenas para a subsistência. O pequeno produtor hoje, diferentemente do agricultor familiar, ele já consegue, sim, trabalhar com essa questão da lucratividade. Feita essa ressalva, o que nós temos percebido? Que o mercado, ele exige hoje, o mercado relacionado ao agronegócio, a implantação de um processo de governança dentro da porteira. Mas não podemos ignorar o fato de que nem todo produtor se percebe empresário rural. E por esse motivo, a pesquisa busca justamente destinar atenção a esse processo de transição, já que essa percepção do homem do campo como empresário ou não pode impactar a estruturação ou compreensão das relações jurídicas desenvolvidas por ele, né? E, diante disso, o objetivo geral da pesquisa é compreender a extensão da atuação empresária do produtor rural. E, como objetivos específicos, se propõe estudar o conceito de governança e compreender sua aplicabilidade na atividade rural, identificar os principais desafios do produtor rural no que se refere à sua transição para empresário, apresentar possíveis soluções que facilitem a compreensão e a aceitação desse novo modelo de gestão pelo produtor. A metodologia que nós empregamos foi o método dedutivo e axiológico, a pesquisa bibliográfica e documental. A hipótese é que é necessário destinar atenção ao processo de transição para que o empresário rural, que tem apontado como um de seus principais desafios a ameaça de perda do poder de mando sobre a sua propriedade de negócio, que muitas vezes vem de um legado de várias gerações. A compreensão do produtor quanto à necessidade de implantação de um processo de gestão e, quanto ao seu posicionamento, impacta nas negociações que realiza antes, dentro e depois da porteira, uma vez que seu posicionamento como empresário pode trazer, na verdade, amparo consultivo e jurídico, contábil, administrativo, evitando prejuízos decorrentes de maus negócios ou de uma má gestão. Assim, eu encerro a minha fala e agradeço a todos a oportunidade e a atenção. Muito obrigada, a Silvia e a Lorena. Bom, a gente não consegue identificar aqui pelo nome de ingresso na sala, mas a gente gostaria de checar se o doutor André Ferreira de Oliveira encontra-se aqui. Tem um Samsung, mas ele está sem áudio. Samsung SM. Bom, enquanto esse dispositivo
tenta se conectar, eu gostaria de parabenizar novamente, né, aos autores desse último bloco. A gente já tecemos já diversos comentários com relação à temática específica, né, da holding ou da governança, essa transição para o empresário rural. E eu gostaria de aproveitar essa oportunidade já no final aqui do nosso painel para convidar a todos e todas, né, para participarem do nosso colóquio, que vai ocorrer na Universidade de Rio Verde em setembro, dia 28 e 29 de setembro. Né? A gente, em breve, vai publicar um edital para apresentação de trabalhos, é um colóquio internacional, os mestrandos já conhecem, né, o programa, mas, enfim, é um programa com palestrantes internacionais, mesclado com professores brasileiros, e a gente tem a oportunidade também de apresentação de pesquisas, tanto na forma de resumo como na forma de artigo. Então, fica desde logo o convite a todas e todos. Nós colocamos aqui também pelo chat nossos contatos de e-mail, né? Eu, professor Murilo, se vocês quiserem também aproveitar e trocar essas informações, né? Uma das vantagens desses congressos é justamente a gente conhecer pessoas que têm afinidade na temática de pesquisa e que a gente pode, inclusive, desenvolver, né, trabalhos ou trocar materiais no futuro. André? Coloquei no chat também, mas também não respondeu. Não. Bom, então, sendo assim, fica aqui encerrado esse painel número 12 do Congresso CIDIGIN, aqui na Universidade Rei Juan Carlos, em Madrid, na Espanha. Fiquem atentos, né, aos canais ali, as comunicações do Iberojur pelo Instagram e por e-mail. Eu gostaria de reforçar aqueles que ainda não fizeram, que os autores têm até um mês para encaminhar o trabalho completo, né, na forma de artigo. Esse artigo será publicado numa obra com ISBN aqui da Espanha e ou de Portugal. Boa tarde para todos, bom final de manhã para os que estão desde o Brasil e até a próxima oportunidade. Até logo. Obrigada. Até mais. Boa tarde, até mais.